o que é. É ótimo. Explica aqui o caderno pra mim. Foi feito quando ele? Eu nem me lembro, mas acho que Acho que foi esse ano? Não. Não, foi ano passado, Elisa. Foi ano passado, né? Eu acho que foi novembro, dezembro do ano passado. Eu lembro, acho que sim, acho que eu lembro, Que, acho que eu que lembro. foi que foi a oficina, né? A gente tava naquela oficina e a mulher falando em inglês e a gente não sabendo nada de inglês. E ela fazendo piadas e a gente assim... Sim, ela, Mulher, pelo amor de a hora Deus. que ela parou pra me explicar as coisas do meu caderno, ela... E eu... Ok. Sim. Então, Marcelo, quando foi que tu fez esse caderno? Eu acho que foi em novembro ou dezembro do ano passado. Sim, foi sim. Foi da oficina, né? Que eu até já falei. E como é que tu se sente agora que tu pegou o caderno, tá sentindo ele produzido, tu vê tua própria arte sendo colocada aqui de uma forma totalmente imersiva, que aí tá uma parte de ti recortada, como tu gosta de tratar do caderno, né? Como é sentir isso na tua mão, produzido, pronto? Assim, desde lá da oficina, né, quando eu fiz ele e fiquei um tempo sem ele, porque ele ficou um tempo na exposição. Sim. Né? Mas esses momentos assim que eu peguei ele, eu achei muito, muito bom, que eu até tinha conversado com algumas pessoas e falado sobre a vontade de fazer mais cadernos. Sim. Por mais que hoje eu não tenha feito nenhum outro, fica essa vontade. Sim. Né? Às vezes, por conta do tempo mesmo, a gente não tem como produzir, né? Mas achei muito interessante fazer um caderno de artista, pensar um caderno de artista e desenvolver uma ideia, alguma coisa através disso. Sim, sim. É uma história que se conta, assim, que pode ser de um início a um fim, ou não ter um fim também, mas acho muito interessante essa coisa do caderno, do livro. Sentiu dificuldade na hora de colocar as páginas? Pronto, na oficina eu tinha pouco tempo. Sim. Então, eu tinha essa ideia do recorte. E aí eu queria passar da melhor forma possível. Tipo, quanto mais eu conseguisse, mais eu queria transmitir essa ideia do próprio recorte. Então, quando eu pego as folhas e deixo elas todas assim, ó... Recortadas? Recortadas, que pode dizer assim, mal cortadas, né? Foi proposital, porque a gente podia cortar certinho, mas eu resolvi não cortar certinho, deixar as folhas realmente todas assim, em recorte, só a capa que eu deixei mais retinho, né? Essas outras às vezes eu até rasguei mesmo, nem usei a tesoura não. Então o processo assim das folhas foi justamente isso, eu peguei folhas diferentes que tinham disponibilizadas lá pra não ficar uma mesma ideia. Eu não queria uma ideia certinha, um caderno tal qual o caderno que se vende por aí. Eu queria um caderno que falasse totalmente sobre recorte. Sim. Entendeu? E isso durante o tempo que eu tinha da oficina, que foi bem pouco, né? 2 dias só. Foi 2 dias e eram horinhas, né? Tipo assim, não era o dia inteiro. E é interessante que a capa, mesmo ela não estando toda cortada, ela ainda traz esse simbolismo bem aqui no meio de estar um recorte. Sim, ela tem a palavra recorte e eu recortei a palavra e depois emendei com essa linha vermelha e eu preferi a linha vermelha porque traz aquela coisa do sangue, de você mesmo, assim, do humano. Que liga as coisas. Uma coisa interessante que eu achei é que a linha ela não é tão bem costurada, então mostra que esse recorte ele não é tão firme. Que também foi proposital. Achei tudo. E o que cada página quer dizer, se você quiser falar, né? Pronto, ó, de início eu fiz a palavra recorte e aí eu, né, fiz essas emendas meio soltas mesmo. Até eu tinha pouco tempo e eu queria falar sobre recorte, então até isso daqui, ó, eu não me prendeu. Não me prendi a deixar uma coisa tal qual, porque a ideia mesmo era ser recorte, era ser um negócio meio solto mesmo, né? Do jeito que a gente é na vida. Aí eu coloquei mais ou menos o significado da palavra, né? Recorte, que é ação ou efeito de recortar. E tá costurado também. Coloquei aqui recortar é cortar em pedaços, separar, cortando. Mas pra já no início já trazer essa imersão do que é realmente, qual o significado de recorte, qual o significado da palavra recorte. E aí aqui nessa primeira folha eu quis trazer uma coisa mais abstrata, então eu recortei uma folha e pintei a de trás de vermelho, que nem eu uso muito vermelho porque
diz questionar o sangue, a vida, amor, Sim. essas coisas que ligam as pessoas, né? Que conecta, né? Que conecta, que nos faz respirar e sobreviver. Então eu queria trazer realmente esse efeito aqui, Sim. que está sendo mostrado. E aí eu fui pensando e anotando frases em um caderno ou uma folha, eu não lembro bem, que eu tinha ao lado. E aí eu fui mesclando. Algumas aqui eu vou dizer, mas pouquíssimas não foram na hora, mas a maioria foi na hora. Tipo, essas aqui foram na hora. Às vezes eu acho que eu sou um gato, às vezes eu acho que eu sou um cachorro. Aí eu peguei a imagem de um gato e um cachorro, fiz uma colagem aqui, né? E fiz essa coisa assim meio abstrata ao lado. Pensando na ideia de que nós somos recortes. Às vezes eu sou um gato, isso é um recorte do que eu sou. Às Sim. vezes eu sou um cachorro, isso é um recorte também de algo que eu sou. Eu não sou os dois, assim, na totalidade. Eu posso ser em um momento, mas na verdade não é nem que eu não sou os dois, eu sou os dois. Né? Eu sou os dois. Mas eu não sou os dois ao mesmo tempo, entendeu? Sim, sim. É um recorte, em um momento eu sou uma coisa, Em outro momento eu sou outra. E eu posso ser os dois juntos também, mas eu não sou os dois juntos. E ao mesmo eu tempo, sou tudo e não sou nada. Eles não são tão grudadinhos. Tu vem marcar o vermelho novamente, trazendo a Exatamente. questão da vida, e aqui corta o meio, aqui corta o meu, mostrando novamente esse recorte de ti mesmo. Sim. Muito Aí eu massa. usei muito vermelho proposital mesmo. Aí todo dia eu nasço, eu escrevi essa frase várias vezes, porque é recorte, é isso, a vida. Todo dia que a gente acorda, a gente nasce novamente para viver um novo dia, e é um novo recorte da vida e de coisas a se fazer, entendeu? De coisas a se pensar. Então, por isso que eu trouxe essa ideia, trouxe essa imagem de uma barriguinha, né? De uma pessoa grávida. De alguém que está pra nascer, entendeu? Porque algo sempre está pra nascer. Me lembrei até do Cícero, que ele fala assim, ó. Mas tudo bem, o dia vai raiar pra gente se inventar de novo. E aí se encaixa perfeitamente com essa música, eu acho. Esse trecho com essa página. Que me veio na cabeça. E aí eu usei o vermelho novamente. De novo. Bem predominante. Na verdade, o vermelho, laranja, as primárias são bem presentes, assim, em tudo que eu faço. Aí eu tenho essa parte aqui. Tem essa parte aqui que eu colei algumas folhas, né? Elas eram verdinhas e coloridinhas. Só que como faz um tempo elas já foram, né, envelhecendo, o que já traz a ideia de recorte. Quem viu o caderno assim que ele foi feito, viu essas folhas de uma forma. Quem tá vendo ele agora, vê as folhas de outra forma. Então, a gente está enxergando o recorte de agora. As pessoas de antes enxergaram outro recorte, né? Sim. Aí eu coloquei, folhas de uma árvore não são uma árvore. Recorte, né? Folhas de árvore não são uma árvore. Porque aqui não é uma árvore no todo, mas é parte de uma árvore. Sim. Então eu queria que a gente pensasse sobre isso, sobre as partes de uma coisa, sobre como as coisas não são... uma situação, por exemplo, não é o completo ali. Assim, existem muito mais coisas a se falar, muito mais coisas a se pensar, entendeu? Sobre isso, né? Nossa, poético. E aí eu coloquei outra frase que foi na hora mesmo que eu pensei, que foi: quando me quebro não sou eu quebrado. Tu tem uma criatividade assim pra frase, assim, pá, bem no meio, assim. São poucos que tem. Eu me inspiro muito na Clarice Lispector. Sim. Aí ela tem muito essas coisas assim, poéticas, né? Sim. Então eu vou me inspirando e vai saindo. Geralmente o que eu escrevo, eu enxergo muito uma proximidade com as coisas que ela escreve. Eu me inspiro muito na forma como ela fala das coisas, na forma como ela usa as palavras, na forma como ela fala dos objetos, da vida, como ela jorra as palavras nas folhas ali e nos faz entender as coisas. Que às vezes a gente lê um livro dela e nunca não sabe nem o que você lê, você entendeu, mas você não entendeu. Você entendeu recortes daquele livro, entendeu? Sim, e tanto que ela tem uma grande questão que ela nunca começa um livro com o começo. Tipo, olha, essa história vai começar bem aqui e vai terminar aqui. A gente nunca sabe qual é o começo da história, qual é o fim e onde é o meio. Você só está imersivo dentro daquele negócio. E o recorte de novo. Exatamente, você só vai se adentrando. Então, em todo o caderno eu quis pensar realmente
nessa ideia do recorte. Até Sim. porque eu tava pensando também muito em relação às pessoas, que às vezes a gente enxerga as pessoas ou um momento de alguém e às vezes a gente acha que a pessoa é aquele momento e às vezes a pessoa não é aquele momento. Então foi isso que me fez pensar sobre recorte. Tipo assim, as pessoas não são só aquilo. Às vezes uma situação não mostra quem é, como ou o que alguém é, entendeu? É apenas um recorte do que a pessoa é, ou do que a pessoa passou, do que a pessoa vivenciou, né? E eu tava muito com essas coisas, assim, fervilhando na cabeça. Essa página é minha favorita. E aí tem essa parte, né, que são... Isso vai dobrando e tem aqui do lado também. E ó, a gente lê primeiro a primeira frase e a primeira palavra primeiro de trás. Me entrego por inteiro, pois por recorte você não entenderia. E aí eu quero trazer a ideia de que se a gente lê aqui, é um recorte. Sim. Se a gente lê aqui, é um recorte e a gente não entende. Que é me, por, pois, recorte, não. Mas quando a gente junta, a gente vai entendendo a coisa. Então eu quero trazer essa coisa do recorte. Sim. De como eu estou olhando, né? Agora eu tô olhando aqui. Agora eu tô olhando aqui. Quando eu junto as coisas, eu tenho algo. Quando eu olho a coisa como tá aqui, eu não às vezes eu não tenho algo. Eu tenho, mas não tem como entender. Sim. Então eu quero trazer essa ideia desse recorte, entendeu? A galera do português aqui morrendo com isso aqui, ó. O que daqui? E aí eu falei dos post-its que eu espalhava pelo quarto. No segundo dia eu tive como vir em casa, então eu peguei alguns materiais pra levar, essa foto, esse daqui. E aí aqui é um post-it, aqui era outro que eu deixava no meu quarto. Uma ideia que surgiu, tu guardou. Não jogue o que me é importante, abelhas, tem escrito embaixo, e vivendo minha inexistência. E aí tu recortado aqui, né? E aí uma foto 3x4 minha recortada. Porque eu queria mesmo imergir nessa coisa do recorte. Eu quero que vocês entendam que eu estou falando sobre recorte. E aqui, dentro aqui. Aí essa parte aqui é meu cabelo não é eu. Eu pensei até na questão das pessoas negras, né? Tipo assim, que são muito julgadas até pelo cabelo. Então eu queria trazer esse cunho social aqui pra cá também, né? Aí aqui dentro... Uma vez eu guardo muita coisa. Aí uma vez eu cortei o cabelo sozinho e eu guardei cabelos. E aí eu coloquei... Recorte dele. Exatamente, é um recorte meu. De um corte que um dia me foi, que já não me é. Nossa! Aí eu coloquei, meu cabelo não é eu, meu cabelo não é eu. E eu gosto muito de enfatizar, às vezes repetir a frase, que dá um outro peso à coisa. Nossa, que louco. E é interessante porque o cabelo, ele é o tempo todo... ele muda o tempo todo, ele cria um estilo sozinho do nada e você vai lá e corta. E aí você dá um novo visual pra você. E aí ele cresce de uma forma totalmente diferente que você não tava pensando. E aí você vai lá e corta e ele tá sempre sendo cortado e sempre modificando. E aí volta de novo pro teu caderno, trazendo essa questão, tanto social como estética, como também a questão do cabelo, né? E o caderno. Achei interessante. Aquela que, quando você corta o cabelo, você tá com o cabelo grande, corta o cabelo curto, a pessoa vem e tem tamanho diferente, parece outra pessoa. Outro recorte. Entendeu? Então todo momento que eu tô trazendo o recorte. Só o recorte. E aí... O que eu quero, fico intrigada, é o que tu queria transmitir com isso. Com a terra? Com a terra? Sim. É terra? É terra. É a mesma terra daqui. Dessa folha. Ó, é uma ligação entre páginas. E se tu perceber, essas duas páginas estão conectadas dentro da costura. Que louco! Eu fiz elas juntas, depois eu fui colando, né? Sim. Costurando o caderno. Aqui eu quis fazer um recorte da terra mesmo. Tipo assim, da terra, até mesmo dessas outras folhas que eu colei. Sim. Entendeu? Que é o que dá base a uma planta. Né? Aquela planta de onde eu tirei essas folhas é a terra. Então isso pra gente ter essa sensação de pegar aqui, de sentir isso e de perceber que também é um recorte da terra toda, entendeu? Outro ponto legal que tu me traz esse recorte dessa página, mas pra você chegar até a parte das flores,
tem várias outras páginas no meio. Então há um recorte bem no meio entre elas, essa separação. Mas ao mesmo tempo unidas numa folha só. Sim, sim. Então a ideia mesmo disso aqui era trazer o recorte da terra, da gente pensar, porque pensar a árvore, vamos pensar a árvore por Vamos ver inteiro, aqui, vamos ver ela pensar aqui. as folhas dela, vamos pensar a terra dela, vamos pensar, entendeu? É o recorte do que a árvore é. Às vezes a gente não enxerga, mas a terra é o recorte do que a árvore é, porque ela ajuda a árvore, Sim. entendeu? Então era isso, assim, basicamente. E aqui foi uma frase também que me veio na cabeça no momento que eu tava fazendo um caderno, que eu tinha que colocar alguma coisa nas folhas Sim. e eu, meu Deus, o que é que eu vou colocar? Tem um pouco tempo, e aí eu fui anotando coisas e aí me veio essa, que é: só saberão quem sou no final. Nessa hora estarei dormindo. Não vou explicar nada. Há segredos que nem eu me conto. Uma aura bem escorpiana, me chegou. 7 chaves, ela. É aquela coisa, né, que eu falei já, que eu sou um recorte também. Eu não considero que estou comigo desde que eu nasci. Sim. Entendeu? Eu não considero que eu me conheço. Eu considero que eu estou Completa me modificação. conhecendo e conhecendo os meus recortes e mostrando os meus recortes. Então, tipo assim, não tenho como explicar nada. Não tenho como me explicar. Entendeu? E na hora que a minha vida acabar, que for ter o meu soninho lá eterno, eu vou estar dormindo, eu não vou explicar nada pra ninguém. Quem ficou e conheceu um recorte meu vai ter que unir, às vezes ainda vai faltar peça, não vai dar pra conhecer tudo. Olha que no Há céu tem um segredos telão, que nem viu? eu me conto. Olha lá que lá no céu tem um telão, passando tudo que boatos. você fez assim, ó. Boatos. Nem conseguindo juntar num filme só, Se isso imagina. daí existir, Se eu fiz, não lembro. trabalhando com a ideia que não vai existir, mas enfim. É sobre. É isso, há segredos que nem eu me conto e nem eu me conheço por inteiro. Estou me conhecendo de pedaço em pedaço. E aí, continuando a ideia, né, o inteiro é a emenda de vários recortes. Fiz essas linhas pra trazer o foco pra isso, né? Não quis colocar bem no centro também, Sim. intencional. Então, o inteiro é a emenda de vários recortes. Nós somos a emenda de vários recortes, de várias situações que a gente passa na vida. Sim. Nada do que a gente faz, fez, pensa é por acaso, é por algo que aconteceu, é por um recorte anterior, é por algo que nos ligou, nos afetou de alguma forma. Sim. Então, eu trago muito esse recorte e esse inteiro como essa emenda desses vários pedaços do que a gente é, do que a gente viveu. Sim. E Meu aí, Deus, que louco. pra cá, eu usei bem muito abstrato, usei bem Sim. muito vermelho quando eu tive assim, uma oportunidade. E aqui, só pra transmitir isso, eu coloquei carrega. E aí quando eu passo a folha, dor. Dor. E o contraste do vermelho pro preto. E aí é pra trazer essa ideia, carrega dor. Sim. De carregar alguma coisa. E que queria trazer esse recorte, entendeu? Olhe pra cá, carrega. Aqui eu tenho que fazer essa ligação pra entender Sim. o que tá sendo dito aqui. Sim. Às vezes eu acho que as pessoas até passam assim, nem Nem entende, entendeu, né? nem entende, mas eu queria trazer esse recorte da palavra, de colocar uma palavra numa Uma folha e na outra. e na outra, entendeu? Sim, sim. O visível é recorte. Ninguém. Ninguém nunca me viu por inteiro. E aí eu escrevi, depois fui recortando a frase. E aqui é de propósito, né? Que nem eu falei, tipo, rasgadão. E O é vermelhozão. isso. O visível é recorte, ninguém nunca me viu por inteiro, nem eu. Eu ainda tenho vida. Enquanto eu estiver vivendo, é um novo recorte, né? Então, muitas oportunidades e muitas coisas ainda. a se verem, entendeu? A se enxergarem. Nossa.
Aí tem esses cadernos, né, Marcelo, que tu coloca tuas ideias, que tu faz alguns estudos, né? Sim. De sombreamento, de desenho, de escrita. E tem um desse daqui que ele me mostrou, que é esse daqui, que eu achei lindíssimo, que tem a referência aqui de quem? Da Frida, né? Esse aqui é o... E aí ele colocou esse desenho no mural, não foi daqui? Foi no mural aqui da cidade, que a gente tem um projeto que vez ou outra a gente sai, né? A gente vai lá em um muro e os artistas da cidade vão lá deixar a sua arte, né? Sim. E aí eu fiz esse rascunho aqui, né? Que eu quero até passar por um quadro, apesar de eu já ter feito no mural, né? Que é das duas Fridas, a obra da Frida, que eu também me inspiro muito Na Frida. na Frida, no surrealismo. E a... Tudo. Ah! E Marcelo, que é isso? Douglas. Douglas. Eu quero muito que tu explique isso. Vai. É o pior pra botar. Eu nem botei aqui justamente pela polêmica. Elas escondendo assim, não. Marcelo, por Vai, favor. Mas ó, a gente tá explicando aqui dos cadernos, e aí que é o primeiro desenho desse daqui, que ainda não é a finalização, que foi nos meus primeiros semestres da faculdade que eu fiz, foi o período que o Bolsonaro, Sim, aquele sim. que eu não devia nem estar, não estava eleito. E eu tava fazendo aqui um patriota, que é um cabeça de vento, que é até o nome da obra, entendeu? Que sai destilando lá os seus ódios e suas coisas que nem devem ser tão citadas, né? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Então eu queria trazer essa ideia de uma pessoa que não pensa muito, está espalhando coisas que não se deve por aí. Por isso desses símbolos, por isso aqui eu nem trouxe tanto isso por conta da carga, né? Que Sim. traz aí. Eu preferi Na finalização. na finalização não colocar e deixar mais assim, mas segue com a mesma ideia. Mas aqui eu queria trazer só e mostrar esse processo, né? De uma primeiro que eu já fiz esse Uma semestre, revisitação, né? uma revistação que eu fiz esse semestre e que ainda vai ser revistado outras vezes, porque pra mim eu não terminei, entendeu? Ainda é um rascunho. É o rascunho do rascunho do rascunho. Aí esses são os cadernos, né? Que tu tem caderno de rascunho para caderno de rascunho, que vai sendo produzidos e revisitados nesses teus cadernos produzidos. Sim, que eu deixo algumas obras. Esse eu considero até finalizado já. Olha, eu fiz dia 27 de abril desse ano, né, de 2023. E tem alguns trabalhos assim, da faculdade, que eu tenho que fazer, algumas coisas avulsas, algumas coisas que eu vou escrevendo. Eu tenho um sonho, liberdade. Aí, enfim, alguns textos, algumas frases que eu vou anotando, né, que nem eu falei, que me vem na cabeça. Esse aqui eu lembro que eu ainda uso, né, eu uso ele mais pra escrita mesmo, assim. Eu boto as datas, assim, pra eu, né, depois que eu revisitar, eu me lembrar do dia e tentar lembrar do que eu tava tentando falar Sentir da com hora, isso, né? entendeu? Então é isso, né, Marcelo? Obrigado por me deixar vir na sua casa, lhe perturbar um pouquinho, fazer você bagunçar todos os seus cadernos e trazer, né? Abrir um pouquinho de ti para outras pessoas verem. Então, obrigado mesmo. De nadinha, precisando. Ele precisando, eu vim bater ele. Desculpe, aqui não mora Marcelo, fechando assim, ó. Se banque. Aí. Tudo.